Bom dia, pessoal do terceiro ano. Como é que estão? Tudo tranquilo? Pessoal, como vocês sabem, devido a todo o caos que está acontecendo aí, essa pandemia, nós temos que encontrar outras alternativas para dar continuidade às nossas aulas. Eu vou estar postando algumas videoaulas, então, para dar continuidade aos assuntos de terceiro ano de física sobre eletricidade. Eu vou começar nessa videoaula com uma pequena revisão do que nós já vimos nas outras aulas em sala de aula, que seria a parte de corrente elétrica, sentido e intensidade. Então eu trouxe aqui para vocês no slide que a corrente elétrica, sentido e intensidade, convencionalmente, a corrente tem sentido positivo oposto ao do movimento dos elétrons e dos íons negativos, que foi exatamente aquilo que eu coloquei para vocês. Nós sempre consideramos que a corrente ela flui, no nosso caso, do positivo para o negativo. Então, como eu falei para vocês, já veio há anos, quando começou a estudar a parte da eletricidade, muito tempo atrás, já se tinha essa ideia de sair do positivo para o negativo. Como eu falei para vocês, é um sentido convencional. O sentido real, nós sabemos que as cargas elétricas negativas fluem no sentido contrário ao do campo elétrico. Então temos aqui a intensidade média da corrente elétrica, é uma forma como nós determinamos essa intensidade, que é a variação de carga, a quantidade de carga elétrica, que passa por uma parte de um condutor em uma determinada unidade de tempo. Tá? Então, como nós já vimos também que dentro do sistema internacional a unidade da corrente elétrica é o ampere, então eu teria lá que 1 ampere corresponde, se nós pegarmos a formulazinha ali, ó, a variação de quantidade de carga, que é medida em coulombs e o tempo em segundos, nós teríamos então que cada ampere corresponde a 1 coulomb por segundo. Então aqui nós temos alguns exemplos do sentido das correntes dentro de um gás ionizado, que seria dentro da lâmpada fluorescente, dentro da reação química, como vocês já viram dentro da eletroquímica, que os íons se movem entre as placas condutoras. E por fim nós temos então o fio condutor, que o sentido da corrente elétrica é oposto ao do movimento dos elétrons livres. Tá? Então isso já é um conceito que nós já tínhamos visto em uma aula anterior. Inclusive, alguns exercícios dentro da plataforma se relacionavam à parte da corrente elétrica. O ponto principal aqui nessa videoaula é falar com relação a alguns equipamentos elétricos e também com relação à resistência elétrica e tensão elétrica. Nós já vimos dentro de eletrostática que a diferença de potencial, que nós já chegamos a calcular o potencial em um ponto da carga, dentro um ponto da carga não, já calculamos o potencial em um ponto do campo gerado pela carga, tá? Aqui dentro da eletrodinâmica também temos diferença de potencial. E nesse caso, diferença de potencial também é chamado de tensão elétrica. A tensão elétrica, aqui um aparelho, quando nós pegamos o aparelho e ligamos na tomada, a qual ele fica submetido, é a quantidade de energia por unidade de carga transportados entre os polos do dipolo. O que seria o dipolo? Seria a tomada, pensa no plug do aparelho. E nesse caso, o conceito de tensão elétrica é o mesmo conceito que nós vimos na parte da eletrostática. É a quantidade de energia em razão da carga. E nós temos ali então que a unidade de diferença de potencial ou tensão elétrica, lembrem-se disso, pessoal. Diferença de potencial ou tensão elétrica é a mesma coisa. Dentro da eletrodinâmica corresponde à mesma grandeza física. É sempre a unidade de medida para a diferença de potencial ou tensão elétrica é o volt, como nós já vimos em eletrostática. Ainda temos, dentro da parte da eletrodinâmica, uma grandeza física chamada potência. A potência ela está associada à transformação de energia nos aparelhos elétricos, certo? Nós já vimos o que era a potência lá em mecânica, que ela era a medida do trabalho realizado numa unidade de tempo. Então aqui é a mesma coisa, é a quantidade de transformação de energia nos aparelhos elétricos. Aqui ela não está descrita, mas se nós pegarmos ali naquela plaquinha do ferro de passar roupas, aqui nessa plaquinha nós vamos ver que existe alguns dados. São os chamados dados nominais. É dado nominal da tensão elétrica e da potência. Nós temos aqui a tensão que é 127 volts e a potência 800 watts. Todo aparelho elétrico
Inclusive, se você pega um aparelho elétrico dentro da sua casa, você vai ver que ele traz esses dados impresso no corpo do aparelho. Então, a potência elétrica, a unidade de medida da potência é o watt, certo? E assim, uma outra grandeza física com a qual nós trabalhamos, se tem potência, tem energia. Então, nós sempre trabalhamos também com energia elétrica. Então, cuidem com isso. E nesse caso, a unidade usual da energia elétrica para dentro da elerodinâmica é o quilowatt-hora. Naturalmente que lá em mecânica, em outros momentos, outros conceitos de física que nós já vimos, a unidade de medida da energia era o joule, a unidade padrão. Mas aqui a unidade usual de energia é o quilowatt-hora. Inclusive aqui no slide eu estou deixando uma relação entre o quilowatt-hora e o joule, onde cada quilowatt-hora corresponde a 3,6 vezes 10 na sexta joules. A expressão que eu trouxe aqui para vocês é uma expressão de potência, tá? A potência, essa última parte que é a que mais importa para nós, ó, a potência é a expressão dada pela tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Então, se eu pego a tensão elétrica, digamos ao que um aparelho elétrico está submetido, e multiplico pela corrente que o percorre, eu vou saber qual é a potência desse aparelho. Aqui, ó, a primeira expressão que eu tenho, a primeira parte da expressão, ele apenas faz uma relação para a determinação da corrente. Ou seja, através da potência dividido pela tensão, eu consigo então determinar a corrente elétrica que atravessa esse aparelho. Que inclusive, se nós voltarmos aqui na etiqueta do ferro de passar roupa, nós temos a tensão de 127 volts e a potência de 800 watts. Se eu dividir 800 watts por 127 volts, que é a potência dividida pela tensão, eu determino a corrente que passa por esse ferro de passar roupa. Ainda dentro de circuitos elétricos, nós temos que caracterizar eles quanto à sua forma de transformar energia. E quanto a isso, nós temos os geradores e receptores elétricos. Os geradores transformam qualquer modalidade de energia em energia elétrica, produzindo corrente elétrica. No interior do gerador, a corrente elétrica tem o sentido do menor para o maior potencial. Mas o que nos interessa aqui é entender o seguinte, que todo gerador ele vai pegar qualquer modalidade de energia, seja energia mecânica, energia luminosa, energia química, e vai transformar essa energia em energia elétrica. Um exemplo seria a bateria de um carro, as pilhas, bateria do celular, tá? Célula fotovoltaica, isso são exemplos de geradores. Então aqui nós temos alguns esquemas para representar um circuito elétrico. Um circuito elétrico ele tem que ter, ele é obrigado a ter um gerador, um receptor e a fiação. O que nós temos aqui, eu tenho um gerador, um receptor que seria a lâmpada, os fios de ligação e também tenho uma chave interruptora. É claro que quando trabalhamos dentro de física ou até mesmo dentro de engenharia, não se utiliza esse tipo de desenho assim para representar uma ligação elétrica ou um circuito elétrico. E sim se utiliza esquemas, símbolos que representam cada um dos elementos que compõem o circuito elétrico simples. Então nós temos aqui o gerador, que é esses dois risquinhos com polo positivo e polo negativo, o interruptor, a nossa chave interruptora, como vocês estão vendo aqui, os fios de ligação e, por fim, a nossa lâmpada elétrica, certo? E aqui nós temos, então, novamente, o esquema elétrico e ao qual vocês vão ter que começar a se habituar. Todo esquema elétrico vai ser representado por símbolos. Vocês não vão ver esquema elétrico bonitinho como vocês estão vendo ali do lado esquerdo. Mas sim, na maioria das vezes vocês vão ver um esquema elétrico como este no seu lado direito. Então cuidem bastante quanto a isso. A partir de agora, a maioria dos exercícios, problemas, questões de vestibulares, o esquema elétrico será representado por símbolos como vocês estão vendo. Então, o que nós temos aqui no esquema? Vamos verificar esse esquema elétrico ao lado direito. Nós temos uma bateria, onde a corrente que está simbolizada por essas setas vermelhas, como vocês estão vendo aqui,
representado por essas setas vermelhas, elas estão saindo do polo positivo da bateria, percorrendo os fios de ligação, passando na lâmpada e retornando ao polo negativo. Este é o sentido convencional da corrente elétrica. Com relação ainda aos receptores, geradores e receptores, nós temos dentro de residências ou dentro de circuitos que nós vamos estar vendo, nós temos os chamados receptores ativos, que são liquidificadores, motores, vamos pensar em outro receptor ativo, ventilador, lâmpadas, televisão, celular, esses são chamados receptores ativos. Por quê? Vamos ver qual a diferença entre os ativos e os resistivos. Receptores resistivos, que são chamados de resistores, eles transformam a energia elétrica em energia térmica. Quando nós diferenciamos um receptor ativo de um receptor resistivo, nós estamos dizendo que um receptor ativo é um receptor que ele não converte a energia elétrica somente em energia térmica, mas ele converte em outra modalidade de energia, como energia luminosa, energia motora, energia sonora. Os receptores resistivos são receptores que transformam a energia elétrica em energia térmica, exclusivamente em energia térmica. E na verdade eles têm essa diferenciação porque todo equipamento, independente do aparelho elétrico, ele sempre vai converter uma parcela da sua energia elétrica que ele recebe em energia térmica. Um exemplo é a questão de uma TV. Mesmo que seja uma TV de LED, por um tempo, quando você usa ela, ela esquenta. O teu celular, dependendo de como você manipula ele ou o programa que você tem nele, ele vai esquentar, o processador dele vai esquentar. Qualquer aparelho, qualquer receptor elétrico que receba energia elétrica, querendo ou não, ele vai acabar dissipando uma certa parcela dessa energia em forma térmica. Já o receptor resistivo, ele só faz isso. Ele pega energia elétrica e converte em energia térmica. Por que isso acontece? A nossa próxima grandeza é o que identifica essa capacidade de transformar em energia elétrica em energia térmica, que é a chamada resistência elétrica. A resistência elétrica, ela é a grandeza física que representa os resistores e está associado a dois fatores. Primeiro, mobilidade de cargas de portadores de carga elétrica livre. Segundo, quantidade desses portadores. Então o que acontece? Submetido a uma tensão U, o resistor é atravessado por uma corrente. Segunda relação. Então nós temos que a resistência ela pode ser determinada pela tensão elétrica dividido pela corrente. Aqui inclusive foi feita uma relação entre a tensão elétrica que pode ser determinada pela resistência vezes a corrente. Essa propriedade foi determinada pela primeira lei de Ohm. Ohm foi um físico que estudou essa característica dos aparelhos e de certas substâncias, que é a resistência elétrica. A resistência elétrica, então, o que ele fez? Ele aplicou várias tensões em terminais de um resistor, pode ser dito um receptor resistivo, e o que ele percebeu? Que ela era proporcional à corrente que o atravessava. Então, à medida que ele aumentava a tensão, a corrente também aumentava. Tá? À medida que ele diminuía a tensão, a corrente também diminuía. Então, a primeira lei de Ohm ela ficou conhecida por essa expressão que nós temos aqui, onde a resistência é a tensão dividido pela corrente. Essa é a primeira lei de Ohm. Tanto que a unidade de resistência no Sistema Internacional de Unidades recebeu o próprio nome de Ohm. Então, nós temos que 1 ohm corresponde a 1 volt sobre 1 ampere. Então, para uma dada tensão, quanto maior a resistência, menor a corrente no resistor. A potência em um resistor ela pode ser determinada pela associação da expressão da primeira lei de Ohm com a expressão que eu mostrei para vocês anteriormente, que corresponde à potência elétrica em um aparelho. Da expressão como que nós chegamos. Bem, a primeira lei de Ohm, ela é determinada, então primeira lei de Ohm, ela é a relação entre a diferença de potencial em razão da corrente. Então essa seria a nossa primeira lei de Ohm. Existe um macete, principalmente para vocês que vão fazer vestibular, que é o chamado círculo do Rui. O círculo do Rui, vamos fazer aqui, para ficar mais fácil para trabalhar com ele,
Deixa eu apagar aqui. O círculo do Rui, ele funciona da seguinte forma. Então, vou dividir o círculo aqui. Tem a resistência, diferença de potencial e a corrente. Esse é o círculozinho do Rui. O que acontece? Quando eu quero saber a resistência, quando eu quero saber a minha resistência aqui, ó, o que eu faço? Eu pego a tensão e divido pela corrente. Se eu quero saber quanto vale a tensão, eu pego a resistência e multiplico pela corrente. Então o círculozinho do Rui ajuda a você memorizar a primeira lei de Ohm. Se eu quiser saber a corrente, é a tensão que está em cima dividido pela resistência que está embaixo. Então lembre-se disso. Isso daqui ajuda bastante, principalmente em questões de vestibular. Quando vocês estiverem lá resolvendo alguma questãozinha de vestibular, o Rui vai ser de bastante valia. Outra coisa, as grandezas resistência, tensão e corrente são as mais importantes dentro da eletrodinâmica. Então vocês vão ver o Rui até o final do ano, gente. Então lembrem-se disso, a primeira lei de Ohm ela é de extrema importância para a eletrodinâmica. Quando eu mostrei para vocês a questão da potência, lá apareceu dessa forma, que a potência é a corrente vezes a tensão. Aí você vai dizer, mas não era a tensão vezes a corrente? Dá tudo na mesma. A ordem dos produtos, dos fatores aqui não altera o produto. Então, essa formulazinha da potência é a formulazinha do π. A formulazinha do π com o Rui, certo? A formulazinha do π com o Rui dá, então, a possibilidade de você determinar a potência em resistores. E resistores vai ser um dos temas que nós mais vamos trabalhar dentro da parte da eletrodinâmica. Como que nós podemos determinar a potência em um resistor? Muito simples. Se eu tenho corrente, se a potência é a corrente vezes a tensão, então eu posso inclusive fazer isso daqui, ó. Então eu sei que pelo Rui eu tenho que a tensão ela é a resistência vezes a corrente, correto? Tá aqui, ó. Então nós podemos determinar a potência. Uma das formas de determinar a potência em resistores é a potência é como o U é R vezes I, eu vou substituir aqui, ó. Então eu vou ter I vezes o U, que é R vezes I, e eu vou ter então para a primeira expressão de que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa é a minha primeira expressão. A segunda expressão é eu isolar a corrente. Como eu posso isolar a corrente pelo Rui? Olhe bem, pelo Rui eu vou ter, se eu isolar a corrente vai ser, isolando aqui então a corrente, pelo Rui eu vou ter que a corrente é a tensão dividido pela resistência, tá? Pelo Rui. Como que eu vou fazer? Pela formulazinha do π, eu tenho que a corrente vezes a tensão. Isolando então a corrente, eu vou ter U sobre R, que veio lá de cima, aqui de cima, vezes a tensão. E então nós vamos ter que uma das outras maneiras de determinar a potência em um resistor é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, para trabalhar com a potência em resistores, eu tenho duas formas, duas maneiras de determinar a potência em resistores. Primeiro, multiplicando a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou dividindo a tensão ao quadrado pela resistência. Marquem bem essas duas expressões. Tanto essas duas aqui, como a expressão do π e a primeira lei de Ohm. Essas são as mais importantes e as com as quais vocês mais vão trabalhar de agora em diante. Inclusive, eu quero mostrar para vocês um simulador que faz essa relação entre a tensão e a resistência, tá? O que acontece com a tensão e a resistência?
Então vamos imaginar que eu tenho uma tensão elétrica, aonde essa tensão elétrica aplicada, nós estamos vendo aqui, ó, deixa eu reiniciar. Eu tenho aqui uma tensão devido a três baterias ligadas em série, elas têm uma diferença de potencial e, naturalmente, eu tenho uma corrente que está percorrendo o meu circuito. Se vocês notarem, a corrente é de 9 mA, tá? A tensão que está aplicada aqui é de 4,5 volts. E a resistência por onde passa essa corrente é de 500 ohms. Cuidado com as unidades de medidas. Ó, tensão volts, corrente amperes e resistência ohms. O que nós temos aqui? À medida que eu aumento a tensão, a minha corrente também aumenta. É claro que não muito. Se vocês olharem ali, ó, nós não vamos ter um aumento significativo da corrente. Mas nós vamos ter um pequeno aumento da corrente, mas teremos. Vamos voltar aqui, 4,5 volts. O que acontece se eu manter a tensão constante e variar a resistência? Olha o que acontece com a minha corrente elétrica. Quando eu vario a resistência, eu tenho diminuição da corrente. Então, o principal objetivo da resistência elétrica é dificultar a passagem de corrente elétrica. É esse o conceito principal da resistência elétrica, é dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, à medida que eu aumento a resistência, mesmo a tensão permanecendo a mesma, eu vou ter diminuição na intensidade de corrente elétrica. Esse simulador vocês podem encontrar, então, no fetcolorado.edu. E assim, pessoal, o assunto ele é breve, ele não precisa a gente ficar tomando muito tempo, tá? Só cuidado, façam as anotações, se for preciso, volte à aula para refazer as anotações de vocês. Eu vou estar enviando, possivelmente na sexta-feira, algumas questões com relação aos conceitos que eu trabalhei com vocês aqui nessa videoaula. Dúvidas? Encaminhar pelo WhatsApp ou diretamente pela plataforma do Google Classroom.